Para se planejar uma ordem de serviço, você clica aqui em planejamento. Ele vai abrir essa tela, que na onde vai ter todas as ordens de serviço, né? A gente tem aqui um sinaleiro que ele já vai te contar um pouco qual é o status de cada uma dessas ordens. Então, essas que tem o PL aqui, significa que elas estão planejadas. Então, algumas que estão planejadas, como elas já passou do prazo, então essa primeira ordem aqui, né, era para ter sido feito no dia 4 do 3. Hoje já é dia 6, então ela se tornou atrasada e ficou uma bolinha vermelha aqui no PE de pendente. Tem uma outra condição também, que é quando uma ordem ela está pausada. Eu vou criar uma pausa aqui rapidinho. Falta de material. Coloquei alguma coisa qualquer ali. Quando eu volto aqui em planejamento, então agora também tem uma bolinha indicando esse PA, que é a pausa. Esse CH é do chat, então é possível que seja um técnico ou então até um solicitante deixe alguma mensagem. Como, por exemplo, cheguei ao local e a máquina estava trabalhando. Normal. Por gentileza, me dê mais detalhes sobre o problema. Obviamente que isso daqui seria muito mais fácil chegar e perguntar na pessoa, mas nem sempre a pessoa que abriu o chamado vai estar no local, né? Principalmente em empresas que trabalham com mais de um turno. Então, já é possível você deixar uma mensagem também para ficar registrado. Você volta aqui em planejamento e nesse sinaleiro aqui também tem uma informação aqui que o chat foi acessado. A gente tem outros botões aqui que a gente vai explicar em outros vídeos, mas vamos agora explicar como os dados que tem aqui nessa tela. A gente tem a condição, então essa que está atrasada fica pendente. Temos outras duas que estão como agendada e outras duas que foram abertas e o planejador ainda não planejou elas, então elas estão como não agendadas. Essa criticidade é a nota que é dada quando um chamado é aberto e a pessoa escolhe o impacto, multiplicando pela prioridade que esse ativo foi cadastrado. Sendo que o planejador tem essa nota como um guia para que ele possa montar um planejamento baseado naquilo que são as regras que eles mesmos definiram como que máquina seria prioridade e quais condições de impacto são prioridade também. Mas obviamente que a escolha no final do dia é do planejador e isso é apenas uma ferramenta para auxiliar a fazer isso. Aí que fala qual é a unidade, o setor, o equipamento, o assunto dessa falha, né, que o fez abrir a corretiva. Aqui é a descrição detalhada, que é na onde quem abriu o chamado pode pôr mais detalhes. Quem é o solicitante? Se tiver um anexo, ele vai estar aqui. Seria bastar clicar que abriu o anexo. Quem é o manutencista? Notem que essas três primeiras já têm nome registrado. As duas, como não está agendada pelo planejador, então ainda está como indefinido. Esse período aqui é quando o planejador ele indica o período de tempo que é necessário para um técnico fazer aquela corretiva. O sistema ele vem como uma hora, como padrão, e o planejador ele pode alterar esse dado para que fique mais preciso. É a data início, quando ele já planeja, ele vai colocar uma data. E essa hora início significa que algumas corretivas precisam acontecer em um determinado horário. Seja porque combinou às vezes com a produção de parar a máquina meio-dia durante o horário de almoço da operação, a manutenção vai lá para fazer uma corretiva. Ou devido a algum outro motivo qualquer, como por exemplo, um terceiro marcou de ir no dia X em tal horário. Então você vem e registra apenas nesse horário. A gente indica que quando vocês forem fazer o planejamento, vocês indiquem um horário apenas daquilo que for extremamente necessário. Porque as outras ações que forem de dias diferentes, você consegue movê-las apenas clicando e arrastando se elas estiverem no mesmo dia. Entretanto, se ela tiver com o horário início, isso não é possível, porque a gente entende que aquele horário é cravado, né? Hora término, isso aqui é quando a OS é encerrada, vem esse dado. Quando ela tem um corresponsável que vai ajudar o responsável, né, que é esse manutencista, e o programador coloca o nome dessa pessoa aqui, ele também já fica marcado ali. Esse é o impacto que é colocado quando você abre o chamado, a prioridade da máquina, se é um equipamento predial ou outro. Essa classificação o planejador consegue colocar.
se é urgente, se foi erro humano, entre qualquer outra classificação que vocês nos peçam para poder incluir no sistema. Essa aqui é a descrição da pausa que a gente criou ali, que foi uma falta de material. E esse aqui é o status. Então, se ela tivesse sido concluída, estaria aqui como concluída. Nota fiscal e boleto. É possível que você anexe quando você for fazer uma compra especificamente para uma OS, você pode colocar nota fiscal e boleto. E quem é o fornecedor. Esse aqui é a data do registro, que é a data quando foi criada a ordem de serviço, quando ela foi aberta, e o horário. E nessas outras colunas, ele vai contando quantos dias, horas e minutos essa ordem está aberta. Trazendo aqui um ponto importante. Quando você clica com o mouse sobre aquela linha, ela fica numa cor diferente, que auxilia quando você está arrastando de um lado para o outro. Para que não fique um pouco confuso, né? Principalmente quando você tiver várias ordens de serviço aqui, às vezes seguir com os olhos fica um pouco complexo. Bem, então para você agendar uma ordem de serviço, você vai clicar aqui nessa agendinha. Quando você clica aqui, algumas informações elas são travadas, que é qual é a ordem de serviço, a condição, que ela é alterada conforme você planeja, e a fábrica, porque nesse caso só tem uma unidade, né? Todas as outras informações, se quem abriu o OS preencheu incorretamente, você pode alterar. E você pode colocar uma classificação aqui. Se é urgente, se é setup limpeza, planejável, projetos. Esses nomes aqui, cada cliente nos manda uma lista, se eles quiserem nomes diferentes, e a gente atualiza. Eu não vou colocar nada aqui não. Então, as informações que eu preciso colocar é quem vai ser o técnico e qual a data que ele vai fazer essa corretiva. Eu vou colocar para amanhã. O período planejável é sempre o ideal, você colocar o período que você acredita que o técnico vai levar para fazer essa corretiva, mas eu entendo que muitas vezes o planejador não tem. Acredito eu que um bom exercício é sempre tentar colocar e depois comparar o que você planejou versus a realidade, porque isso vai meio que te ajudando a ter um feeling melhor de como fazer isso. Essa hora início é aquilo lá que eu tinha comentado, então quando você tiver uma manutenção que é planejada para um dia e uma hora específica, você vai escolher a hora aqui. Quando você não tiver isso, a nossa recomendação é que não use essa ferramenta, porque te torna um pouco inflexível de você alterar clicando e arrastando. O corresponsável, que é quem vai ajudar esse técnico, que no caso foi Arnaldo, a gente pode colocar um aqui, pode colocar esse Alex técnico. Você pode colocar outras pessoas para ajudar ele. Esse aqui também já vai ajudar a pessoa a se planejar um pouco melhor. Você pode colocar uma foto dessa ordem de serviço. Se você abrir essa ordem a partir de um celular, você pode pegar tanto da galeria quanto abrir a câmera. E um anexo qualquer aqui, um PDF, foto, enfim. E clica aqui em salvar. Quando você salva isso aqui, você tem a opção de continuar editando ou voltar para o menu. Eu vou voltar para o menu. E agora essa ordem de serviço já está agendada. Eu vou agendar essa outra também aqui rapidinho, só para mostrar para vocês ali uma ferramenta. Clicar também para o dia 7. Clique em salvar. Notem que quando você já tiver um pouco mais de jeito, você leva um poucos segundos para poder fazer um planejamento de uma ordem. Só escolher o técnico e a data. Bem, então a gente tem algumas ordens aqui, e é aquilo que eu falei, né? A gente tem essas 3 ordens aqui marcadas para o mesmo dia. Então, se eu quiser que essa ordem seja mais prioritária do que a penúltima, na verdade, deixa eu voltar aqui e a gente vai marcar esse número, né? Então, a última ordem agendada é de 23. Se eu clicar em cima dela e arrastar, ela passa a estar agendada antes da outra. E a gente sempre recomenda que os técnicos sempre façam da primeira para a última, né? Se vocês quiserem entender, se vocês também quiserem, vocês podem filtrar pelo manutencista para facilitar e vocês arrastarem apenas aquelas que forem dele. E é basicamente isso. Então, se uma ordem não for do mesmo dia, se você quiser arrastar, ele não vai permitir. Ela acaba voltando para o mesmo lugar que estava ali. Então é basicamente isso, para você agendar uma ordem de serviço.